chamados anfitriões ou halikari, né? São chamados na língua nativa de halikari. Esses halikari são donos do ritual durante aqueles 2 anos. Nos 2 anos seguintes serão outros 2 clãs e assim vai se alternando, formando uma roda, né? O tempo é um círculo, né? O tempo é circular, então ele vai alternando circularmente essa função de dono dos rituais, e é isso que forma a concepção de tempo entre os Enau e Nenauê, né? O calendário, digamos assim, seria esse. A cada 2 anos, esses clãs eles vão preparar a aldeia e os instrumentos musicais e os adereços corporais, etc., para todos os outros homens que são expedicionários. Esses outros homens, sobretudo na época do Yanquá, mas também do Lerorim e do Salomão, eles sairão para capturar, sobretudo, peixes, né? Sendo que a função das roças fica com os que estão na aldeia, cuidando das roças do Yanquá, que é uma roça coletiva. Entre os Enau e Nenauê você tem as roças coletivas, que são diretamente utilizadas para as beberagens do Yanquá, e temos a roça que eles chamam em português de particular, né, que pertence às famílias nucleares que cultivam para seu próprio consumo, né? Então, o que isso significa em termos de performance e de ritual? Os anfitriões, os donos, os halikari, eles ficam na aldeia, enquanto esses outros homens vão para as expedições de pesca, né, em partes alhures do território. Isso pode demorar 2 meses no Yanquá ou 1 mês no Lerorim, né, e no Salomão, algumas semanas. Então, enquanto isso ocorre, os que estão na aldeia, os halikari, eles continuam fazendo música, continuam fazendo uma forma de música chamada rekari, que é uma forma de música que se utiliza de uma espécie de trompete, ou na verdade não é um trompete, ele é um kazoo, né? É um tubo onde se fala dentro dele, mas que ele sai com sons de trompete, né? Tem uma vibração labial que transforma essa espécie de fala num som de música, de trompete. Vocês podem ouvir no vídeo que a gente vai passar, né? Ele tá aí cantando o Raça Joana e a Uauá. O Raça tão reitado, a Uita tá reitado, o Raça. Isso é uma forma para falar que o peixe está voltando, vai pegar com a barragem e para a Uita, Torreita. A Uita Torreita. A Torreita tá sendo Torreita. A Torreita, você não vai Torreita. Raça na Joana vai agora. E a Raça na Hiratita, né? Torreita tá essa Torreita, né? Torreita e Uauá. Joana até com Raça o Chiane. E a Uauá com Raça Ira Uauá. Com Raça na Hiratita, né? Torreita tá essa. Aí a Rata Torreita Rata. Ela Ira Rica agora. Ela com Raça Torreita mama na batismo Bushitone era com surge com Raça Joana ele te Ira Raça. Tá falando toda essa cena da chegada do peixe na barragem, aí pega o peixe, tem que dar esse tempo depois do ano que vem de novo, vai fazer o Ana, Ratu e Terripe, Joana, com Racenau. O Racenau é o Ratu e ela com Joana, assim.
esse instrumento se chama ronquaterô. E durante esse período da aldeia, de permanência na aldeia para o Ianquá, ou seja, quando os Harikari ficam na aldeia esperando os Ianquá propriamente ditos, porque os homens que vão fazer a pescaria, eles são chamados os Ianquá. Assim como as flautas são chamadas Ianquá, assim como o período é chamado Ianquá, tem uma polissemia bastante expressiva, né? Então, esses homens, eles são os que ficam na aldeia, os Harikari, versus os Ianquá, os expedicionários, eles vão cantar o Rekali, que são cantos hindus, né? É uma bifonia, né? Uma difonia, que é encadeada por vozes e trompetes, né? Alternadamente, e trompetes ou casulos, né? Alternadamente. Enquanto os Enauê estão nas expedições, há um dia que os anfitriões fazem uma espécie de captura do Ianquá que está por vir. Porque o ápice do ritual, a chegada dos Ianquá expedicionários com o peixe que é todo seco, né, em raquetes trançadas de peixe, né, como vocês podem ver na foto, eles chegam e são amansados e capturados pelos anfitriões para que se transformem novamente em Enauê. Porque na condição de Ianquá eles são semi-selvagens, eles são uma condição entre espíritos e Akaliti e humanos, né? E aí quando eles chegam eles são amansados com sal vegetal, que é o alimento preferencial dos Akaliti, bebidas de mandioca e milho, e são trazidos para a roda principal, onde farão uma grande dança chamada Yohon. Esse momento é o momento ápice da intercaptura que se dá entre os Enauê e Nenauê, na transformação novamente em Enauê e Nenauê, na contínua recriação da sociedade, num certo sentido. É isso que está em jogo, uma contínua recriação de uma sociedade múltipla, né? Se dá nesse período de retorno das expedições de pesca, que é lá para abril normalmente, né? Quando a pescaria das barragens de pesca, que são estruturas monumentais construídas pelos Enauê e Nenauê para a captura dos peixes, né, que estão em seu período de descida dos rios, ela acontece. Então, os anfitriões, eles enquanto estão na aldeia, eles performam o que os Ianquá fariam e que não estão fazendo nesse momento. É como se eles tomassem momentaneamente o papel dos próprios Ianquá, e são chamados Ianquá Rolá, que são como pets ou bichos de estimação do Ianquá. Então, há uma roda viva constante, mesmo quando os Ianquá não estão presentes, os anfitriões na performance tomam o lugar deles para fazer esse papel da captura, né, que é importantíssimo nas sociedades sul-americanas. Tanto se vê que a noção de donos e cativos e pets é extremamente importante, como o trabalho, por exemplo, do antropólogo Carlos Fausto já demonstrou, né, do Museu Nacional. Então, toda essa condição de pets ou cativos temporários ou bichos de estimação é muito importante na socialidade dos povos indígenas sul-americanos. E isso ocorre também no momento ritual em que os Ianquá estão fora, os expedicionários, os pescadores estão fora para pescar. Outros, os donos, vão assumir, os anfitriões, vão assumir a condição deles e se chamar de pets do Ianquá e fazer esse papel musical, né? Então, a roda viva musical ela não pode parar, né? O tempo todo precisa haver muita música ocorrendo na praça da aldeia Enauê e Nenauê, porque é o que mantém a sociedade viva e ativa
e definidora dos seus papéis cotidianos constantes. É no Yanquá, no ritual em geral, que se distribui o alimento, né? O alimento é distribuído, isso é uma coisa muito importante. Isso tem a ver com as formas sociopolíticas de distribuição das riquezas, né? Porque o alimento, qualquer alimento excedente, se pesca mais de 3 peixes, por exemplo, esse alimento já tem que ser distribuído na praça da aldeia, ritualmente, né? Sob pena de, inclusive, morte do potencial sovina, né? Se a pessoa for sovina, ou seja, egoísta, ela não quiser distribuir esse peixe, ela pode ser atacada pelos espíritos Yakariti e isso redundar na sua morte. Então, é muito importante a atenção constante dos clãs a essa distribuição na aldeia. Cada vez que se pesca um peixe, mesmo para a sua família, esse peixe precisa ser distribuído se ele vier um pouco mais excedente. Um pouco mais excedente é muito pouco, é isso, são 3 peixes, esse é o limite, por exemplo. Então é muito importante tudo isso.